Hoje, a nossa aula é falando sobre a teoria da evolução. A teoria da evolução foi formulada na segunda metade do século XIX pelo cientista inglês Charles Darwin. Tem sido aperfeiçoada pelos pesquisadores e hoje é a mais aceita pela maioria dos cientistas. Em oposição ao criacionismo, a teoria evolucionista parte do princípio de que o homem é o resultado de um lento processo de alterações. Essa é a ideia central da evolução. Os seres vivos, vegetais, animais e seres humanos se originaram de seres mais simples, que foram se modificando ao longo do tempo. Mesmo que você não acredite nessa teoria, é importante conhecê-la para não ficar desatualizado. Se Charles Darwin visse alguém usar sua teoria da evolução para afirmar que seres humanos são descendentes de macaco, certamente ficaria muito enraivecido. Ele jamais disse isso, embora chimpanzés e gorilas modernos lembrem bastante as criaturas que deram origem ao homem. Nenhum deles é o nosso ancestral. Acontece que todas as criaturas do mundo nós temos muito mais em comum com os primatas. Isso quer dizer que em algum momento no passado, os seres humanos e os macacos tiveram um ancestral em comum. Esse ancestral deu origem, de um lado, os grupos que originaram os seres humanos atuais, e do outro, os grupos que originaram os macacos de hoje em dia. Segundo os dados disponíveis atualmente, isso deve ter ocorrido há cerca de 7 milhões de anos na África. Os australopitecos representam os primeiros hominídeos. O termo hominídeos é utilizado para descrever os humanos e os ancestrais extintos. Há milhões de anos atrás, em territórios da África atual, algumas espécies de primata tornaram-se bípedes, ou seja, passaram a andar apoiados sobre duas pernas. Esse primata bípede foi chamado de australopiteco. Há cerca de 2.400.000 anos, surgiu o Homo habilis, termo em latim que significa humano que faz instrumento. Esse hominídeo foi chamado assim por ter desenvolvido técnicas para a fabricação e uso de instrumentos feitos de pedra, madeira e ossos. Fabricava instrumentos simples de pedra, construía cabanas e provavelmente desenvolveu uma linguagem rudimentar. Seus vestígios só foram encontrados na África. Já o Homo erectus surgiu há cerca de 1.800.000 anos. O nome dado a esse hominídeo pelos pesquisadores significa humano ereto. Ele tinha cérebro e corpo maiores que o Homo habilis e era capaz de produzir instrumentos mais complexos. Usavam pele de animais para se proteger do frio e dominou o uso do fogo. Os pesquisadores acreditam que o Homo erectus foram os primeiros hominídeos a sair da África e a chegar à Europa e à Ásia. Nesses continentes, outras espécies de hominídeos surgiram a partir deles, conhecido como homem de Neandertal. O nome dado a esse hominídeo é devido ao local onde foram encontrados seus vestígios em 1856, um vale chamado Neander, na Alemanha. Os neandertalenses eram mais baixos e fortes que os seres humanos atuais e viveram entre 400.000 e 40.000 anos atrás. Na mesma época, há cerca de 200.000 anos, surgiu na África o Homo sapiens, que significa humano que sabe, ou homem sábio. Trata-se do homem moderno, que se espalhou-se por toda a terra, deixando vários instrumentos de pedra, ossos e marfim. Desenvolveu a pintura e a escultura. Essa é a espécie à qual pertencemos.
O Homo sapiens aperfeiçoou as técnicas desenvolvidas pelas espécies anteriores de hominídeos e criou novas técnicas. A linguagem foi se tornando cada vez mais elaborada e o ato de raciocinar tornou-se um grande diferencial em relação a outros animais. O Homo sapiens ocuparam territórios em todos os continentes e entre as diversas espécies de hominídeos que existiram, foi a única que sobreviveu até a atualidade.